Morning, good Oi, tudo, afternoon, and good evening, bom, dearest leaders, bom dia, boa tarde, boa the noite, President, líderes Continental Directors, e Vice direitos Continental continentais, Executive vice-direitos, Directors, diretores Board continentais Directors, e National membros e Leaders, líderes de todo all mundo, my brothers and sisters, in every church em in toda a the parte do mundo e toda a world. comunidade. Welcome, Sejam muito bem-vindos warm welcome de to volta, each né? of you to be here with us. Thank you so much. It is wonderful to see É maravilhoso our ver a global nossa família gathered global together. reunida mais uma vez. We Não are here estamos not aqui apenas to have another lecture. para mais uma palestra. We are here to equip ourselves with the Estamos practical aqui tools para nos needed equipar to com as build ferramentas a práticas sustainable e and necessárias para construir um fundamento successful sustentável e próspero governance. para a nossa Last week providência, we né? heard from Então, semana Reverend passada, ouvimos o reverendo about the sacred Kwon path of the sobre tithe. o caminho Today sagrado do for dízimo. the next step, Hoje, damos o we próximo are passo. driving into the Vamos second part of mergulhar the na segunda parte da nossa série, series, Educação sobre Dízimo e on Finanças, com strong o foco financial foundation. específico em construir uma base financeira forte para as nossas igrejas As you locais. know me, my name is Como vocês sabem, meu Moon, nome and é I'm honored Moon to moderate Myung-Ho. this Eu session. tenho a honra de Um, moderar essa I'm sure sessão. you noticed that they say that Então, the dizem que os best líderes leader are the ah, most humble mais eficazes são and os aprendizes e mais faithful humildes. learners who wish to learn day and night. And your presence here today E really que today estão aprendendo, dispostos a aprender dia e demonstrates noite. Então, na presença your commitment de vocês aqui, and prontos para construir let us sobre o que accept começamos na semana that passada, even more impactful than the first part. para o compromisso, Let eh, me give you three para o compromisso de points vocês com a excelência, vamos dar essa segunda sessão firstly, ainda mais impactante que a primeira. look Então, at your system. primeiro aviso e o If you primeiro ponto notice que eu gostaria de pedir a vocês, it is olhem na lista de participante, missing, se notar algum and colega we miss de vocês, né, que está ausente, envie uma here mensagem rápida. and share this practical Estamos tool. com saudade, por exemplo, Second, e vamos garantir que toda a nossa família possa receber, né, essa graça junto. your name Outro ponto in é, preferred language. por favor, identifique sua identidade, ou seja, o seu nome no Zoom, Third, e mostre there o will nome be e o a idioma que você translator vai preferir, o que in você vai your escutar, presentation on your e que screen, possa and we will continue contribuir in corretamente para depois a this separação e practical organização das with our sessões audience. de compartilhamento. And E o in slide de idiomas também, you can see pode clicar na aba do idioma your na language. janela do Zoom para acompanhar essa apresentação na sua língua Today's nativa. breakout session will be a Então, little bit different, and we hoje, will have as very salas de grupo de hoje, complimentary, você breakout pode escolher, sessions. vai ser um pouco And you will diferente. see a message at the Você vai ver bottom uma mensagem, né, saying the breakout. You can just que você click it vai and receber um join convite para participar in. da But sessão de compartilhamento. maybe the room you choose might be, so many people, and you don't want to be there. Okay, you can change it. So anyway, you are welcome Você to the room, pode, and you are free to leave out and go to another room. você está sempre livre, na verdade, People para sair, will entrar be in a das room salas de compartilhamento outside e de acordo com também se tiver so muito cheia a sala, você pode também ter a opção de trocar de we are sala, ready né? to go. And Então, acredito que estamos todos prontos para anyway, to begin our participar do session, programa de hoje. we Então, para like to iniciar com foco correto align e para alinhar ourselves nossos corações e oferecer o mais with the profundo secret respeito scripture aos pais celestiais e dos pais, então vamos oferecer uma veneração. chariot. Chanjin Champu Nimke Kyumbe. Hello. Thank you so much. Muito obrigado. Okay, Então, next we go for para the convidar this o week. espírito de sabedoria para a I would like nossa to reunião, call upon Reverend gostaria de chamar o reverendo George Regional Ugori, Director o of diretor regional da Africa África to lead us Ocidental, in an para opening conduzir a prayer. oração de abertura. Thank you very much. Welcome. Muito obrigado. Everyone, please. Muito bem-vindo a todos. Por favor, Most loving, most possa gracious Heavenly estar Father,
junto com uma oração. Thank you so much. Muito obrigado, Pai Celestial dos Pais, obrigado March por, 2026. para essa sessão de educação de sessão 2026, Headquarters, organizing this para todos os líderes continentais das igrejas, pastores que estão presentes, leadership in our movement. Thank you so much for your guidance. obrigado muito We begin this program at this time. para começar esse programa. Unity and oneness with our beloved Estamos aqui em união com vós e com a nossa união total com a nossa amada Holy Mother Han. suffering. We pray for her good health. We pray for her healing. We pray for her protection. We pray for her quick release, total acquittance of Então, oramos all. pela proteção, pela saúde da Verdadeira Mãe. At this time, E agora, por favor, nesse momento, nesse nosso movimento, e temos muitos desafios no Japão, na Coreia, our parent nation, the father nation of Korea, the mother nation of Japan, and we as children all over the world, we want to be able to rise up and defend our parents. We pray that this meeting that oramos we are gathering here to attend, this para atender a essa sessão do dia de hoje, level of responsibility. e indo para um grau mais elevado de responsabilidade, Our parental visions, centering upon our two parents, our Holy Mother Han. Thank you so much. temos agradecendo e atendimento You are appointed leaders in this lecture series. Today, we're atenção. going to be addressing Vamos ver na sessão matérias especial, tópico especial sobre a educação e educação financeira, educação, responsabilidades financeiras. Anoint him with your Holy Por Spirit. favor, permita o orador de hoje estar cheio do Espírito Santo, se inspirar com a verdade para que possa empoderá-lo e assim podemos aqui cumprir todos o vosso sonho e desejo. Por favor, esteja presente desde o começo dessa sessão e faça essa oração com sinceridade e gratidão. I pray on behalf of my brothers and sisters here. My own name George, with your grace blessed family. You. Aju. Aju. Thank you. Thank you, Reverend Obe. Obrigado, Reverendo Obe. Muito obrigado por a sua bonita interação. Agora vamos para outro ponto da sessão. Então, estamos indo diretamente para o nosso ponto principal, né? Nosso tópico principal dessa sessão de hoje. É um privilégio distinto apresentar um líder que combina a visão acadêmica com os anos de experiência na prática pastoral. Reverendo Rebanja Kishile, pastor da igreja de Chicago. Reverendo Kishile se destacou como um jovem líder dinâmico, começando com seus primeiros papéis como líder do CARP e mais tarde como pastor de Grand Rapids. Então, sua trajetória continuou como uma estrela de ascensão,
dentro do clero americano, liderando com sucesso a Igreja da Família de Indiana, antes de fazer a transição para a fundação atual como pastor da da Família de Chicago. Apesar da juventude e a liderança com o espírito do reverendo Kishley, deixaram um impacto profundo em cada comunidade que ele serve. Atualmente, ele atua como capitão de equipe da estratégia do Operation Comeback, supervisionado por 3 comunidades estratégicas dedicadas a alcançar o avanço nacional. Então, lembrando, enquanto o reverendo Kishley inicia, lembre-se de alterar a aba, né, do seu idioma preferido na tela. Vocês podem escolher o idioma que você quer ver os slides. Então, por favor, é só clicar de acordo com assim vemos na tela, indicando as abas de diferentes idiomas que podem ter acesso. Então, vamos todos dar uma calorosa recepção para o Global Reverendo Kishley. Dando uma grande salva de palmas. Reverendo Kishley, a palavra é sua. Oi, muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito gratificante estar participando dessa e todos vocês presentes que fazem isso ser presente. Isso que hoje podemos aprender algo novo. Então, eu vou, antes de começar, então eu vou estar compartilhando compartilhando aqui minha slide principal. Então, esse é o meu. Então, agora todos os sim. Não, pode continuar? Só para que todos os intérpretes. Então, eu vou introduzir. Muito obrigado, Mr. Mon, pela amada apresentação. Então, gostaria. Hoje a apresentação não é uma acadêmica, não é algo acadêmico, mas na verdade é mais sobre o testemunho de minha jornada de 10 anos de cuidado pastoral. Então, eu espero que você possa aprender algo. Então, o que eu gostaria de apresentar é sobre a estabilidade financeira, não tem a ver com o dinheiro e tem a ver com a clareza e de missão e confiança e de uma boa administração. Quando a missão está clara, então a, 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 a visão, né? Então, a visão, quando a visão está clara, o dinheiro vem automaticamente, né? Então, eu vou introduzir minha família, né? Então, por favor, essa é minha família. Essa é o meu, tenho uma pequena pequeno, tem uma filha de 2 anos e outra de 5 meses. Então, enquanto eu estou fazendo a apresentação agora, então ela está cuidando minha esposa, né, está dando todo o suporte para cuidar das crianças. Então, minha jornada, né, eu estava como carp leader, então eu me tornei pastor em junho de 2015 até de janeiro de 2021. Então, temos nessa igreja tinha cerca de 25 membros, né?
Então, depois, minha missão mudou e eu me tornei pastor na igreja familiar em Indiana, no junho de agosto de 2021 até junho de 2025. Como você pode ver, foi uma. Agora sou pastor na Chicago, então, e é uma das maiores igrejas na América do Norte, né? Então, cada igreja, cada comunidade me disse, me deu algo muito importante. Diferentes comunidades, diferentes culturas, mas o principal é minha apresentação é baseada sobre o que aprendi sobre nesses anos sobre educação financeira. Então, eu gostaria de passar essas mensagens para encorajar a vocês e sobre essa experiência e também possa compartilhar, né, dentro da própria missão de vocês. Então, sobre o que eu gostaria de falar, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, o dinheiro não é a missão. Então, não é, mas é o que sustenta. Então, quando a missão é clara e emocionante, o dinheiro vem naturalmente. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar. E outro aprendizado é a estabilidade financeira tem pouco a ver com os sistemas monetários e mais ver com a cultura e o clima geral da comunidade. Então, e outro ponto agora que gostaria de falar é tudo depende da liderança e os líderes então dão um tom, né? Então, vou estar falando mais em detalhes e agora sobre a primeira lição, né? Ah, o, o dinheiro não é a missão, mas é o que sustenta. Então, quando os membros estão justamente é, ah, quando os membros estão colaborando, cooperando e felizes, eles podem o financeiro vai muito melhor também. Então, vou estar falando sobre para clarificar, né? Esclareça a missão e como o dinheiro irá ajudar a promovê-la, né? Então, não defina o objetivo da sua vida em termos de quanto dinheiro você consegue ganhar. Nunca recebi um salário, mas consegui comer e manter vivo. Então, o dinheiro, ele é um meio para fazer algo, não o objetivo. Antes de ganhar o dinheiro, tenha um plano para gastá-lo. O dinheiro ganho sem objetivo é prévio, então será sempre desperdiçado, né? De acordo com as palavras dos pais, então, refletimos sobre esse ponto, né? De clarificar por que precisamos de dinheiro, para o que vamos usar esse dinheiro. Então, o mundo espiritual nos ajuda hoje, mas eles cooperam ainda muito mais quando temos uma clareza. Então, o mundo espiritual pode ter ainda mais apoio e suporte. O que você quer com o dinheiro, né? O que você planeja? Então, eu me tornei em pastor em Indianápolis. Isso foi durante o período de Covid, né? Então, eles estavam. Tínhamos a igreja, né? Então, ah, estava. Eu vi sobre como
the community did not have a strong enough financial foundation to dream Então, como a about comunidade, purchasing a new property that would meet the needs of the growing community. Because a new então, property for the é, size of this para conseguir community, um it propósito had to melhor be para essa nice, in a comunidade, nicer de area, acordo com cost as, e around também $1 million. And at o the time, the custo. church had only saved $240,000. So they had quite Então, ways to go, and ah, this property was valued tinha at around 300,000, and momento que tínhamos uma or despesa even de cerca de 1 milhão that. de And so dólares, we mas had to find estávamos ways to come up with recebendo this um pouco, $500,000 a if we cerca were de to 200 dream of mil buying dólares a new e property. And estava. so based on that, kind of, we conducted a survey to the community and asked kind of how many people were excited to sell the Então, building and temos move on. So the financial alguma aspect possibilidade, na was verdade, many de people talvez asked, vender, né? well, so if we Al- sold this building, what are we going to do? Because we could Talvez clearly do vender nothing. We esse didn't have prédio, money né? to Ou purchase a new justamente, building, and at the time we could not qualify for a loan. então, And so 51% of the community wanted to 51% sell, but estávamos that was concordando de, na verdade, 49% poder against vender the essa building. propriedade, né? And so what I decided to do at the Então, o que eu time decidi was to fazer create naquele this momento change in motion. é, Let me see if we're eu having gostaria a de change in motion here. e, e So I é, decided that we would stop como se praying fosse in that mudar, old building. Let's explore and just pray, have our Sunday worship outside in the park. mo- And so we had our Sunday então services gostaria de outside in the park. iniciar a mudança And imediatamente, during né? this time, I really shared about vision. I shared about believing in God. I Então shared busquei about vou being mostrar sobre faithful, a and I really fé, began to create the a vision visão, for the fé e ministry. ousadia. Yeah, and slowly the members began to get excited Então, about the pouco a possibility pouco, of os membros começaram starting a a new church. But the é, reality still was there that ficar we mais, did not have enough estavam mais funds. positivos And para so what we conseguir uma continued at nova the time, of igreja, course, né? this was in the summertime, it was a lot nicer Então, outside, and the naquele people momento, started approaching. Then I made a proposal começamos to find a place to rent and find a então nice fazer place to rent. é, And talvez encontrar um outro local, not né? Que, everyone ou was seja, excited about the idea. vender, Of course, because of que financial estávamos reasons, many felt it was a waste of alguns money. problemas, algumas questões So financeiras, I então felt estávamos I cogitando wanted to em expose alugar the um outro community local. to something new, Ele, to something então, eu exciting. estava convidando, And fazendo esse convite para a we went comunidade fazer algo we novo, went ahead algo in a diferente, né? race and found a really nice place to rent. Right, we found this place to Então, rent. It's a community center, conseguimos and we started encontrar, renting there. This was na actually three verdade, times better than what ah, the community had before. encontramos, então, já We justamente got off renting there. o Tithing outro local, rose né? in the community, and I Então, o felt dízimo, na inspired verdade, in preaching a aumentou. sermon Encontramos no about centro that. comunitário em leilão, And né? so we went from $6,000 in monthly E income to então, 12,000 de in 6 just mil with dólares de giving. dízimo, And at the same time, em 3 meses, dobrou attendance para 12 mil increased. We dólares. went from 40 As principais average preocupações. attendance to 70 average attendance as per week. And so I really felt just setting change Então, in motion, making the community precisamos do mudar, é o que something eu new, senti, né? allowed Precisamos mudar us para algo to novo, que really move the pudesse nos spirit. permitir a And mover o nosso suddenly espírito, tithing increased. And so this então, is kind of a where mover, like né? this first lesson I am sharing. Então, If we are estou. clear about the vision and the Se mission, temos claro and a if the visão members are excited about e it, que se and os they membros receive the estão também positive feedback, encorajados, I really feel when people are happy, então, se naturally vemos que todos giving estamos giving is a felizes, byproduct of happiness. Yes, I feel. And so as so that's kind of what I learned there. isso que eu pude aprender naquele Every momento, né? year,
so we had not been praying there. We Então, would use this building for some e, meetings during the week, but we had not been going there frequently. So we então conducted não another estávamos, survey within maybe five months of renting, então and estamos, basically 90% of é, the community say, let's então, sell. Let's sell our então old estávamos mais building de so comum we acordo, por we exemplo, né, can antes de target 51%, sell agora it para so we were 90% able to sell it for para vender, né? 275,000, and it still was not enough to be able to purchase Claro, a isso new property não because é. I was like I said, we needed at least 1 million to be able to purchase a building. And Então, we estávamos had em acordo, we né? had E 475,000 in our saving, and tithing began to increase, and so então, nesse we're momento, né, planning to pay at least ó, this de survey. certa We're going to spend the crise, next 3 years então, is raising an 500,000 because of the size of the community and where então a people are visão que era interested para uma in nova igreja, building. né? Então, justamente dar uma I visão para focused the um. time E in eu, naquele momento, eu really foquei speaking para about the dream of falar buying a sobre modern building. So I began to sonho, ask the members, what if o we could sonho para buy dar aos this novos building membros, we are né? Na renting verdade, right passar now? esse sonho. I mean, this would cost us 3 million. Então, And for the isso, members, o custo, this né? was Primeiro era it's conseguir o like dinheiro, this is just a justamente, né? dream. It cannot happen. Para. But I began to really preach about this every Então, week. I eu began to comecei, encourage them eu to comecei a dream for this encorajar week. You know, Father, os show us a membros dream for para this esse week. sonho, né? Na I verdade, a began to aderir a encourage esse them, novo sonho. and I began to speak about Porque that. muitos I deles. began to speak about what could be even for our children to have Então, a comecei a space falar where they sobre can come o and walk espaço around como freedom and realmente playgrounds toda a and also família, as jovens a possam sentir place mais that they can dream of eh, coming every Sunday. livres. I Então, started tudo que podemos really fazer para os getting novos. excited Então, de pouco a about pouco, os membros começaram little bit a. this. Yes, so we built a vision Vemos que of a a visão, né, de um modern edifício mais building, moderno, and espaçoso, seguro. everyone became very Então, excited. pouco a pouco, And todos começaram a aderir, né? within a year, Então, we're able to raise 500,000. We raised durante o ano, então, 400,000 within a conseguimos year. arrecadar, né, So cerca de quase meio this is milhão, né? last year. This is May 475 14, our milhões. new church. This is Então, March em 14, março 2024. Just de a year 2024, after we had sold our old property, então, we could purchase a conseguimos new vender a property at nossa antiga 900,000. propriedade por Unbelievable 900 fathers mil of this dólares. community. So what did we do? Desculpa, conseguimos comprar, né? We agreed on a Conseguimos vision. comprar por 900 mil We had a dólares. clear vision, and Então, we isso were foi all muita. very excited about Então, this o vision. que, na Even verdade, members precisamos were dessa talking about it. estratégia Even que deixa os membros criarem a the next visão, né? day, I was Então, holding this down acorda a uma afterwards. visão. Because Comemoramos nosso progresso there's so mensalmente, né? many people and so many Porque muitas opinions. pessoas It's hard to temos muitas please. So opiniões. I began meeting ah, with the então, members eu comecei one a by one, justamente, né, visiting their um por families um and sharing visitar, the vision with them. compartilhar essa Sharing visão, the né, vision, and para que every fique week clara essa we visão. celebrate Então, toda semana birthdays. If we raise celebramos os programas, $1,000, celebramos. we would celebrate Então, it on Sunday. celebramos domingo, Give né? thanks to Heavenly Parents for Damos graças, né, aos pais $1,000. celestiais, Pai dos pais, Yes, and so tudo o que conseguimos arrecadar. so Comemoramos we o began progresso, né, this mensalmente, together, and we were e building it together as a community. vimos As a result, vivimos a we were construção em able to conjunto, né? purchase this building. Now, Então, why do people give? por que agora vamos para a pergunta, né? Por que as pessoas Why do doam? people give? Por que as pessoas querem doar, né? What I have learned is that people give O que eu tenho, na connected to verdade, vision. aprendido, né, People é give sobre connected. as pessoas doam Because porque they feel elas connected. se People sentem give when they ou see the impact elas of doam their quando giving. compreendem a visão. And lastly, Elas sentem people give conectado, when they né? trust the Vejam vision. o impacto But my e a experience liderança de is confiança, that né? if Então, you mas a minha focus on experiência these first three é se você points, if you consegue, can clarify baseado the nesses três vision, primeiros, if you
conhecimento. Se você consegue compreender a visão, sentir conectado e mostrar a eles o impacto de que toda a comunidade pode alcançar e passar essa confiança de liderança, então as pessoas querem dar mais. Se você se torna um líder de confiança, um líder a mostrar essa liderança de confiança, né? Então, muitas coisas ir para frente, né, de acordo com essa liderança. Por favor, então, anote esses 3 pontos e agora, ah, justamente, né, a missão, o alinhamento da missão, né? Porque as pessoas não dão para sobreviver, as pessoas doam para a visão, não para a sobrevivência, né? Então, eu estou sempre compartilhando 3 pontos principais, então, as histórias de vidas transformadas, né? Então, no final do mês, eu estou sempre mostrando esses resultados, né? A atualização do andamento da missão, né? Eu estou compartilhando, né? Por exemplo, recentemente, tinha um membro que estava passando por uma dificuldade, então reparamos o carro, por exemplo, né? Ajudamos o carro dele. Então, agradecemos, por exemplo, fazemos o lançamento, obrigado pelo compartilhamento. Conseguimos ajudar esse membro, né, com o conceito do carro, por exemplo. Então, eles estão, todos contribuem pelo significado, pelo impacto. Eu não dou sermão sobre o dízimo, né? Eu não dou sobre esse ponto, né, sobre dízimo. Eu simplesmente compartilho as histórias, o impacto que estamos, na verdade, alcançando. Então, então, agradecemos pontualmente, por exemplo, obrigado pela essa contribuição, né? E mostramos o significado, não, a ajuda, ou seja, o impacto significante. Então, contribuímos para algo maior, certo? Mais do que nós mesmos. Então, é algo maior que nós mesmos. Então, eu tento para liderar, conduzir dessa forma em minha comunidade, né? Então, conseguimos alcançamos muitas pessoas que realmente elas se tornam muito gratas, né, e felizes por ver esses comportamentos. Então, o segundo ponto agora é sobre a, a estabilidade financeira tem pouco a ver com os sistemas monetários e mais a ver com a cultura e o clima geral da comunidade, né? Então, se a cultura está fluindo, né, naturalmente, e se a cultura, então, se tem muita divisão na comunidade, se tem muito conflito, então essa é o que, de acordo com a minha experiência, o que temos que fazer, né, prioridade é unir a comunidade, para que permitir as pessoas fazer parte dessa jornada e dessa comunidade. Então, dá um grande impacto. Então, quando eu, principalmente com membros jovens, né, para dar dízimo, o que eu enfatizo aos membros é nós falamos normalmente para ele que não é sobre o dinheiro, é sobre o que podemos construir, né? Então, para mim, é uma livre de atendimento, colocar Deus no primeiro, né?
Então, colocar Deus em primeiro aspecto, né? Deus quer ser o primeiro em todos os aspectos de nossas vidas, não apenas nas finanças, né? Então, eu falo para vocês, eu não acredito, eu compartilho com os membros. Se eu não acredito em 10% de dar, então, por favor, dê 12%. Então, é que na verdade é uma questão de colocar Deus em primeiro lugar. Então, você dar o primeiro, o dízimo é o modo de vida que vai além do dinheiro, trata de estabelecer, né, os pais celestiais como parceiro sujeito na nossa vida. Então, o primeiro pensamento, o primeiro a dar as palavras do dia, né, o primeiro que dá o primeiro passo com Deus, a primeira noite como casal, né. Então, é isso que eles precisam dar ênfase, né, da cultura. Então, a ênfase não está em criar uma cultura de doação alegre em vez de cumprir um dever, né. Então, temos esse tipo de tradição. Eu quero mostrar o caminho, né. Então eu quero que você se sinta até mesmo, com gratidão para dar até 30%, né. Então como eu falei, né, a ênfase é criar uma cultura está em criar uma cultura de doação alegre, em vez de cumprir um dever, né. Em última análise, né, as pessoas são motivadas pela alegrias em seus corações e não pelos deveres que devem cumprir, né. Se as pessoas estão felizes, elas dão naturalmente, né. Então encontrei algumas pessoas que querem conseguem dar naturalmente, né. Então vamos criar a cultura de dar, de não como um dever, mas na verdade é algo que podemos compartilhar com alegria, né. Então, hã, gostaria de falar sobre da os 4 pilares da saúde financeira, né. Então, o primeiro é transparência, o segundo é responsabilidade, a a e outro é alinhamento com a visão e outra é sustentabilidade. Eu vou estar falando sobre esses pilares, né. Eu gostaria de falar sobre esses 4 pontos, pilares, porque transparência, né. Então, sempre dou os relatórios regulares mensalmente de cada para que a comunicação seja clara e sem surpresa. Opa, por exemplo, as pessoas sabem o que está acontecendo, né, sem surpresa. Então, assim como você consegue ver, essa tabela, né, é uma tabela para como mostrar, né, a questão financeira da nossa igreja, comunidade. Todos os membros da comunidade têm acesso a essa tabela, né, a essa planilha. Então, o quanto queremos atingir e quanto, por exemplo, a nossa meta de dízimo que queremos alcançar, e justamente o grande desafio é podemos ver, você pode ver aqui, sempre, muitas das vezes, até
and we Por are trying alguns to meses follow tivemos negativos, né? it. And the first month I was here already, we were able to achieve Então, that. And you can see we are building ourselves a então estávamos positive, a positive criando nós mesmos, né, para estar mais para conseguir and we um want balanço mais to grow positivo, né? that way. So it's transparent. When I Então é came transparência. to Chicago in June, I sent out Eu the fui first para Chicago em progress junho, report that they had ever received. Many members has então muitos responded membros to my email, said thank you, estavam thank you. We wish compartilhando, né, respondendo no that meme. we had more Estávamos enviando, os membros estavam me enviando e-mail. at the end of the month. Muito obrigado. Actually, I will give more. I want to give more. Estava vendo a situação, então eu quero dar mais, né? Quero poder ajudar e apoiar mais. For people to Então, be a part of what justamente we essa do in the transparência, community. transparência, Really, I felt just even eu senti muito this was melhor que June, antes, né? the first Isso month foi até that I junho, was here in June. foi os primeiros meses, Seeing né? a positive balance at the end Eles, é, of the nós month. conseguimos And I transpor. feel it's due to transparency. When I let the community know about Então, quando what the a, a needs of the quando damos a community is oportunidade da and comunidade, share sim, to the details about what we eu are não we are compartilho spending money os on. detalhes, o que And estamos even gastando I dinheiro, tell them, né? if you have any Só questions or se você tem concerns alguma, about mas se financial algum membro, eu falo para algum membros que tem financial alguma health dúvida sobre os gastos, sobre please como está schedule sendo a e mais meeting with detalhes, me por and I'm favor, going to me share venha numa with reunião you. And comigo, people né? appreciate Então eu that posso mostrar isso, né? honestly. E as pessoas, The elas second is apreciam isso, né? accountability. Então, sobre agora a I have accountability, a sobre essa finance termo de ministry team. responsabilidade, It's né? a team of just É, 4 people, including as, myself. So there is a bookkeeper, as there is funções a financeiras team of definidas, first temos a generation, supervisão múltipla e and as then there is a políticas claras, né? representative of the second generation and members. And so Então, isso this nos allows for permite multiple oversight. And ter what we do is that uma I give justamente, the né, authority uma to supervisão approve múltipla anything e below ter uma autoridade, né, $500 melhor without entre todos os consulting membros. finance ministry team. I can approve any spending below $500. Anything above that, I Então, consult with finance ministry team, and we have to get on the same page. There is agreement estamos on it. querendo, And if there is any major purchase that se we need temos to esse, make as a community, I send out a survey. I explain the needs. This is the needs that we have. isso This is the aqui money we want to spend. é We o need dinheiro que to estamos make pretendendo members of gastar this community a agree to this. dar. And typically, I would like to have 90% agreements. And if it's a really Então, major 90%, investments that we are to make, typically I like to have 90% and o, agreements from the community. It's então, good. It allows é for muito bom, né? people E to muito, trust more. as pessoas cada vez mais confiam mais, né? Então, se elas confiam mais, So that's elas podem our dar mais, né? needs in that area of accountability. Então, And so integrity protects então unity, esse right? agora It's not falando sobre something a that we are integridade, né? I always tell people there is not enough money for Integridade this protege a country unidade, né? because but integrity A protects integridade unity. protege a And if unidade we porque are very se open about nós what's going on, then there is ah, no room for mistrust and people want se to estamos give sendo bem misleading claros e information. transparentes, assim, não tem muita dúvida ou questionar, Pillar is muitas vezes sustainability. desconfiança, né? So Então, sobre a we sustentabilidade, want né? our members Pilar, né? to not be A a one-time sustentabilidade. giver. We want them to be excited to give regularly. So the best Queremos thing that fazer com we que can eles do possam is ser to help them set justamente up recurring giving into the que eles possam community. So we have doar, né? outline the E mission and a costs. cultura de doações For recorrentes, né? members, Criar essa I've cultura set up e o automated orçamento alinhado com o objetivo. and so then maybe someone told me, well, that's Então, because muitas vezes we algum set it me up, we perguntam, forget about it.
well, maybe that's a good thing, and you know that. So we have recurring giving, ongoing Então, giving, and people just set it up. We want to encourage that too. But at the encorajando same time, our budget ao should mesmo tempo, align né, with o our nosso vision, our purpose. o So planejamento, né, a longo just prazo também. a few things here. Sempre temos Don't uma spend algo more than you é make. muito importante, né, não If you gaste want, mais do que você if you pode want to fazer, né. spend more Se money, you você have to make a gastar mais do que você pode fazer, every do que dollar você should have faz, né, a mission. é I think esse é um pro this pode ser um this problema, is né. Então cada personal dólar, né, cada insight, real as you possa know, don't ser, spend more than you gasto make, com muita diligência, né, spend within your muita means, responsabilidade. and be very intentional and long term. And we Então, want no to longo have prazo, né, eu results. falei a Right longo now in prazo, the Chicago community, o what que we are doing is we want nós estamos we want fazendo really na to comunidade de start Chicago, saving for when we become a mega church. Our dream is hã, to become a mega church, but we are todos working querem criar uma meaning igreja to maior, build né. a bigger church building, and you know, and we are starting to save up for that already. We're Então, thinking 10 years, 15 years estamos down the road pensando from há today. tem What we want 10 to do anos, is há 15 anos, just nós spend somente no momento atual, two né, things, pensamos a two longo things prazo, né. I'm sharing with you. Então, Don't isso spend que eu more queria than you parar make. aqui você, né. If you O want princípios financeiros fundamentais, né, make more, não gaste mais do que every ganha. penny Se of você quer gastar mais, every então money ganhe that mais, you né. receive should have Então a cada mission, centavo que você recebe should have tem a uma purpose. missão, So tem um therefore, we propósito, need né, deve ter um to be propósito. careful that way. All right. So Então, the last lesson here agora para is a that última every Christian lição, né, writers or é focus sobre on leadership. a People a set the tone. Many a lide people here a are a leaders, tudo depende, né, da and I want to liderança. encourage you Então o to líder set the tone of os líderes your dão o tom, né. community. And how you do this Então, is that como you você pode speak fazer isso, né? about money spiritually, Quando você fala sobre dinheiro de forma espiritual, né, and don't be ashamed or afraid não of it. seja, And you know, so vergonhado I e shared esteja with you that envergonhado ou com medo de I falar shared sobre the esses pontos, né. financial Eu falo sobre I shared the financial status with our community. I'm not eu tenho um afraid modelo of de it. comunidade, né. Eu não I'm not estou afraid of it because I lead with integrity, and eu every normalizo as conversas, expense né. has a clear purpose. You know, so that on that foundation, I can even speak Essa about fundação, né. giving. And I myself, I tithe to the community. Eu I tithe 12%. eu And mesmo, né, the members dou know esse that. dízimo para a I want them comunidade to know this. e eu And quero through that, they can trust that I'm not asking them to do something that I am not doing myself. então eu não So quero, né, everything rises falar para as from pessoas leadership. algo Leaders set the que eu tone. não estou fazendo. Model Então, justamente, né, generosity, right? I eu just shared realmente with tenho que you dar that esse exemplo, né. helped one member fix their car. And I Então, let the aí, members know. Well, we are helping our members as nós financially. podemos, assim, If também até mesmo I ajudar nossos myself, membros, né, sometimes com esse crescimento if someone financeiro. has a birthday, I want to give. I want to give Eu to them. quero dar Buy yourself um something. aniversário, uma festa de aniversário para eles. You know, when we have a kids that graduate in the community, Então, we por want to exemplo, give them a little bit gift. as They graduate as high school, a os jovens que estão se graduando university. ou We que want to estão give them realmente something to apoiando, encourage então them, not queremos dar not eles a esses jovens para competition, encorajar ainda mais, para but continuar a tradição. we give them Então, a gift card so they can buy themselves que something. queremos dar, So né. we are pouring back into our Então, community, and these are clear policies that esse are é made, and the uma community política is clara aware da nossa of comunidade, né. this. And ultimately normalize conversations Então, about money. automático. Talk about money. Sometimes we talk about money when we are in a crisis. Então, muitas das vezes We quando talk estamos falar sobre about nomes, money all the time. não Money, falar sobre o we nome need it. todo o We tempo, né, need it all the time, but we have to speak about mas money temos falar spiritually, e and not o just in terms of dinheiro crisis, in terms de of forma needs. espiritual, Money is não not só o que grace. precisamos Be ou o que, né, comfortable o que talking temos about que money gastar, comprar, regularly. mas algo de forma So espiritual também. a common mistake that people make Então, is o that erros I will comuns que as leverage pessoas this and do fazem this kind
é only talking about money during a só falar de dinheiro crisis. durante uma crise, né? We are in a bad Então, shape. We need money, so you need quando to estamos numa situação ruim, aí falamos de dinheiro, né? or lack of clarity. People A don't know dura what falta money de is clareza, going né? on. Então, falta de Especially for the clareza, younger generation, these principalmente numbers para don't as novas, as younger generation gerações care novas, about transparency. eles So gostam de transparência, if né? you really want to tap into Se young você quer people, realmente this is a strong point to falar sobre isso, consider. então isso é Clarity, um ponto exposure to muito donors in your importante community. para And dar atenção, if né? members cannot read if your average member cannot read your budget, then Então, it's not really doing what it should be e se doing. A você budget should os really orçamentos são excessivamente complexos, né? Se as pessoas não conseguem entender com clareza que realmente esse é o orçamento que você quer alcançar ou para que onde você quer alcançar, overly complex budgets. então não faça muito complexo, né? É para as pessoas, né? Queremos compartilhar sempre com as pessoas, então e o outro problema o último ponto, né, de erro é mensagens baseadas no medo, principalmente a mensagem de medo. Have you told your members that maybe they would go to hell if they don't tithe? So that Se messaging doesn't really work. So se we pessoas have to não dão speak dízimo ou alguma coisa, né? about E, money e- in a way that it's então very isso não ajuda, né? misleading. Coopera. And so a Então, simple framework. This is very um important simples of what I'm framework sharing with é uma you. estrutura simples People que eu quero need to compartilhar agora. see the vision. As pessoas têm que What ver a is the vision? visão, o que é a visão, né? They must E trust the depois elas leadership. têm que ter a confiança na liderança, né? Então elas têm que ter a confiança no líder ou na sua própria comunidade, né? Kind of gray, shady areas as when it comes to money, and of course other areas also. Então, Then people want to as give pessoas to querem a dar cause. If they para um see the vision, they propósito, né? trust the leadership, Se ela they vê a will give to visão, the se elas purpose. confiam The no líder, growth e aí então must become dá, visible. elas começam a dar para a visão, então If you aí show a, them a that missão the começa a leadership crescer. is helping in Então further tudo, the growth of the community. o So crescimento tudo coopera para o crescimento da comunidade. Então, vou estar finalizando, né? Então, vou fazer uma estrutura simples do que tudo vimos, é ver a visão, confia na liderança, então doe com objetivo e mostre o crescimento. Então, a minha mensagem para você, a estabilidade financeira não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a clareza da missão e a confiança de boa administração, né? Então, os que membros possam dar, né, com com confiança e com claridade. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e tudo que possa contribuir para a sua comunidade, né? Este, ah, Thank you. então, eu gostaria de Thank you, agradecer Reverend muito, né? Kishile. Thank you very much for your powerful Muito obrigado, Reverendo Kissele, powerful work por with justamente everybody. Thank seu you. poderoso Show e him justamente how vamos dar listen uma your grande life, salva de palmas in your chat, para your esse speech. compartilhamento. Então, Give him a possa generous dar heart. um compartilhamento, na verdade, no chat, possa dar e, na verdade, até mesmo as emoções, né, os emoticons. Thank you so much. Então, muito obrigado mesmo pelo seu Okay, compartilhamento. now Então, agora, we go to the next session. vamos para a próxima sessão. Let's turn this Então, this knowledge, this information Então, agora, todas essas informações, conhecimento, né, que temos um momento de 20 minutos we are moving to para, breakout então, session for uma 20 sala minutes. de 20 minutos, Please uma sala, né, vocês vão ser conduzidos para uma sala please share your para, moment então, possa estar compartilhando o seu o seu momento, né, how you can seus insights, do it. o, Also, listen to them. então, Your friend and see what they are going through or what they want to really do. possa estar ali, até mesmo escutando, né, sobre, como eu mencionei antes,
Now, você vai ver uma mensagem em front, que você vai ver, né? A mensagem. Desculpa. Você vai clicar no item abaixo, como está mostrando na tela, e vai mostrar as salas de acordo com os idiomas que você fala, né, nativo, para que você possa ser conduzido a uma sala que você possa ver e compartilhar, né? Se você I hope you enjoy your time with your roommate. Enjoy. peço que você possa compartilhar e você possa ir de acordo, né, com cada. Please choose your room. Então, por favor, escolhem o idioma. Na verdade, now é uma sessão para que você possa escolher a sala que você quer entrar, né, para o compartilhamento. Então, você vai ver de acordo ali. Yes, welcome back to our main room. I can see you all happy, feeling joy, sharing with your brothers and sisters. I really hope you had a very good time for discussion. And you can see how much powerful this brainstorming time is. Okay, let's go to the next session. We now open the floor for the question and answer. This is your chance to dive deeper with Reverend Kishila. You can ask any question from him. Ok, agora vamos. Obrigado pelo compartilhamento de todos. E vamos agora, então, para o momento de perguntas e respostas. Então, que você possa realmente fazer as perguntas, né, para o reverendo. Como não temos muito tempo, gostaríamos de pedir a que vocês possam realmente fazer as perguntas mais objetivas, né? Não precise falar sobre a introdução ou dar alguma explicação, mas na verdade falar a pergunta direto, né? Então, mais objetiva e direto, né? Pelo curto tempo que temos. Então, podemos ir para a primeira pergunta. Vamos para Rafael. Oi, obrigado a todos. Muito obrigado pela apresentação. Então, sobre a pergunta. Então, eu gostaria de saber explicar sobre como você faz, você compartilha a tabela sobre o que você arrecadação ou as doações, como que você faz isso, né, para compartilhar com os membros sobre essa tabela? Obrigado sobre a pergunta. Então, tem uma compartilhamento de uma tabela e eu compartilho por e-mail, né, que as pessoas podem ver. Então isso vai para toda a comunidade. Eu coloco no relatório mensal de testemunho. Aí você coloca alguma mensagem, alguma outra comunicação. Então eu envio pessoalmente. O que fizemos, você ajudamos essa pessoa, ajudamos tal situação. Nos meus e-mails, eu também compartilho sobre as metas que queremos alcançar, né? Sempre mando, por exemplo, queremos alcançar esse valor. Mais para um tom mais pessoal, por exemplo. Eu envio esses e-mails. Então, muito obrigado. Então, temos alguma outra pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar? Yes, Reverend Joseph,
Reverend Joseph. Oui, bonjour, merci infiniment pour l'exposé. Ma question, je vais mieux comprendre. Lorsqu'il parle d'enseigner la dîme de manière spirituelle, je vais comprendre un Então, uma peu. pergunta. Okay. What do I do? Do I answer in Então, French or in eu gostaria de English? perguntar sobre o. Did you understand, Reverend Kishide? Yes, I did. Okay. Okay, go ahead. So, okay, I would answer in French. Au fait, parler, le point est de parler de l'argent d'une manière spirituelle. Então, falando sobre Pas, a, pas juste a, éthique, mais o dinheiro de forma généralement, espiritual, d'une manière não é spirituelle. sobre Parce que l'argent a un aspect o spirituel. dízimo, mas na verdade eu falo de, Expliquer ou de maneira geral que sobre o dinheiro, né, como forma ça espiritual. fait aussi partir de leur, comment on dit, attendance. É, Like aussi, temos que ils explicar sobre os donnent membros, né? first. Eles doando, Sorry, my French é, is rusty. Very good. também tem esse aspecto, né? Mas de modo geral, explico, né? Não só sobre o dízimo, mas o dinheiro de modo geral, explicar sobre de forma espiritual, né? Can I ask a question? I hope you receive your answer. There is a brother or sister raise hand in chat under the name Uma. Can you ask your question? Oui, c'est Yes, Boma. Merci d'abord au révérend Kissile pour son exposé combien brillant. Obrigado, Reverendo Kessler. Le révérend de la transparence. J'ai compris de quoi il s'agit, mais il y a un aspect de la transparence. Quand vous travaillez Então você falou sobre transparência, le capital humain, vous-même, leader, transparência, né? votre entourage, vous Então, gérez l'argent. Est-ce que cet aspect-là est aussi inclus como dans líder, cette gestion? C'est-à-dire, o time que também qui gère l'argent, é responsável pela. quelque chose en retour, et vous-même les leaders, vous avez quelque chose en retour, parce que le développement n'est pas seulement de l'Église, mais aussi des humains. Para ser mais clara, Vous avez besoin de o quelque chose líder à la fin e os membros d'un mois ou d'une certaine période. Voilà ma petite préoccupation. Well, certes, le système est têm algum tipo de remuneração. mais ici, en Amérique, bon, chaque employé de O l'église sistema é um pouco diferente. donc, Aqui nos Estados Unidos, reçoit quelque chose de l'église. todos os colaboradores têm têm um salário, né? Então, isso proporcionamos para os colaboradores. Ceux qui gèrent l'argent au quotidien. Bon, il y a certaines personnes qui reçoivent aussi, mais on a aussi un Então, volontaire qui ne reçoivent alguma pas. parte do time recebe, né? Ils donnent quelques heures par semaine. Claro, tem alguns voluntários que, na verdade, não recebem. Mais il y a aussi ceux Eles, qui por sont exemplo, aussi ofertam rémunérés. algumas horas para contribuir com o trabalho, mas Merci, révérend. Je suis satisfait. aí Ok, merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. We have another brother, Stavios, if I'm correct in spelling his name. Please go ahead, ask your Yes, question. thank you, Henry Stavius Bache. So I have a short question concerning the financial foundation. One of the factors is transparency. So I would like to find out, Reverend, when he shared the financial report to the group, of course, everyone will have access to it. What about the feelings that other people may have, knowing fully that some people or some members are knowing about his amount, his monthly amount, because in some countries, some people don't want other members to know how much they are earning per month. Yeah, I don't know whether members have that problem over there, or everybody is not afraid that other people may know how much they are earning per month. Thank you. Well, I'm happy. I'm happy to discuss my eu estou earnings sempre with aberto para with discutir sobre individuals. I do not include os that in kind of what is sent out publicly.
Yeah, but by transparency, I Eu não me really excluo mean meu salário, né, no having an caso da open channel of compartilhamento, communication. mas eu sempre mantenho a For comunidade me, it's the aberta, né? monthly email that I send out, and O e-mail at que the eu same envio time, para os I membros encourage the members to é, ao ask mesmo tempo, whatever questions para they are, qualquer questão if que eles queiram saber, part of it is pode that perguntar, we né, are diretamente. family, we are brothers and sisters. O mais True importante é entender que community nós is who we somos are. irmãos, It should not somos uma be família, irmãos e any irmãs. secret, right? Então não devemos ter nenhum tipo de segredo, né? Se I'm happy to share with them. o, So o, for me, we are os really membros estão curiosos para saber let's be real. For quanto true parents, I estamos think it's manejando, really como estamos important to manejando, their sons and eu daughters. realmente compartilho, So né? we must strive to get to the point where we are truly a family, and we can communicate openly. Então é uma forma de compartilhar, né? Thank E you. Thank you very much. We have another brother, Frank. de forma. Can you speak? Merci beaucoup, MC. Moi, je suis Franck Menamé, pasteur Muito obrigado a todos. Côte d'Ivoire. Bon, ma question est... Bon, d'abord, je remercie d'abord Eu sou pastor. pour, en tout cas, bon, Muito obrigado son parcours pastoral, pela, tous les résultats qu'il pelo a obtenus. compartilhamento. De savoir, a question de A minha savoir, pergunta é para saber à part les dépenses locales au niveau de l'Église, mais comment maintenant sont répartis le reste d'argent? Le reste para d'entrée. saber sobre as. Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. En Amérique du Nord, c'est réparti de la sorte. Donc, Como na América, donne 10% à la sous-région et 10% à la nation. a igreja local 20% dá 10% à la para. sous-région et à la nation, et 80% reste dans la communauté locale. Présentement, c'est Então 10% que nous suivons. Merci beaucoup, pasteur. é para a sub-região Thank you very much. Thank you. e We have outros 20% para a time for one nacional. more question. Anybody Ah, wishes to ask any question? ou se alguém mais Yes, gostaria de fazer uma Sister questão? Monica. Thank you. Thank you, Reverend Kishine. Amazing lecture. I have question Parabéns about property. pela I could palestra. understand that period you had to rent other property, and plus you have activity monthly, but still you could save money for buying property. How you could manage to reach that goal? Can you share how you could manage? Pode compartilhar mais como foi a venda do imóvel e quando vocês salvaram, como salvaram o dinheiro para realmente comprar outra propriedade? Então, foi realmente um milagre, né? Os membros deram, na verdade. Members giving improved, and I personally attribute it to Então, eu pessoalmente, o relacionamento, a construção de relacionamento. Eu sempre gosto de manter os membros sempre perto, né? Eu sempre faço visitas semanais, sempre visito, temos conversas abertas, honestas. Eu atribuo justamente sobre esse ponto, né? Pagar o aluguel é muito bom, também pode ser uma boa opção, porque você não precisa tomar conta, né, do próprio imóvel, né? Cuidar de muitas coisas do imóvel, então realmente pode facilitar. Uma muito boa possibilidade também. Thank you, everyone. Really, Muito obrigado, please, brothers and sisters, please give irmãos e irmãs. to our precious Reverend Kishile for beautiful lecture. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Reverendo Kishile. Obrigado pela pergunta e resposta, pela apresentação. In the room, the breakout room, and also the. Espero que tenham aproveitado, né? Very, very O momento de discussões. Now we are going to the
Now, agora vamos para a próxima sessão, as considerações finais, né? Para encerrar nossa sessão com uma visão com a perspectiva final, temos a honra de convidar o reverendário, o secretário-geral da Sede Mundial de Missões, Reverendo Su Igor, para compartilhar as palavras finais. Então, o Reverendo Su preparou as mensagens e vídeos para nós, pois está viajando o momento. Então, por favor, junte a mim e vamos receber com uma grande salva de palmas. Olá a todos, respeitados líderes da Federação, respeitados pastores da família, em nome da Sede Mundial, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês que podem permanecer conosco até essa hora tardia com uma dedicação apaixonada à aprendizagem. Hoje, por meio da palestra da esclarecedora Reverendo Rebanjan, da Igreja de Chicago, podemos confirmar, vamos dar uma forma de salva de palmas, né? Podemos confirmar de forma vívida a gestão finalmente inerente, né? E o sistema avançando que pode estar no alicerce. Então, por favor, junte-se a mim, damos a grande. Então, nessa primeira sessão, por meio da palestra do líder Ki Song-kun, aprendemos o dízimo é uma confissão sincera dirigida ao céu. E hoje, nessa segunda sessão, aprendemos o método prático de como administrar as preciosas ofertas. Então, feitas com suor, lágrimas de nossos membros, por meio do sistema público transparente, a graça, uma frase muito famosa, a graça é recebida pelo coração, mas o crescimento da igreja é sustentado pelos sistemas. A integridade do pastor e a transferência das finanças são os sermões mais poderosos dos nossos membros. Quando os registros com os registros financeiros da igreja são completamente transparentes, até o mesmo único won coreano, o único real, dólar, a oferta é utilizada publicamente de acordo com a vontade do céu. Os membros colocarão em plena confiança na igreja e oferecerão contribuições a ele. Encorajou, sinceramente, cada um de vocês a refletir sobre as práticas exemplares compartilhadas hoje podem ser aplicadas em suas próprias regiões e igrejas e dar passos concretos para colocar em prática. Já passou metade do primeiro trimestre dessa série de treinamento. Na próxima semana, na terceira e quarta sessões, receberemos o diretor Ki Yuan, receberemos o diretor. Então, darão suas palavras de operação da igreja de crescimento. Então, juntos, exploraremos mais profundamente o mistério da equipe além do limite dos 50 membros. A estratégia de ativar pequenos grupos. Espero que pode participar. Vamos dar uma grande salva de palmas para o secretário mundial de missões. Então, tenho que dar alguns avisos. Então, precisamos dos seus feedbacks. Por favor, escaneie o QR Code ou clique no link do chat. As percepções de vocês na sessão 1 já foram muito úteis. Então, espero que continue enviando, né? Agora concluímos a nossa... Several points about the lecture we had. Now that we conclude our lecture. Não, agora, né? Outro ponto que gostaria de avisar. Agora concluímos nossa palestra de dízimos e princípios de gestão financeira. Então é hora de reduzir a distância entre aprendizado e prática, né? Para ajudar a aplicar essas ideias no seu próprio ministério, preparamos 2 opções de atividades. Vocês podem escolher uma das 2 tarefas igual. Opção 1 é um sermão ou um plano de educação intitulado A Graça do Dízimo. O objetivo é mudar a perspectiva do dízimo de um fardo para um caminho de bênção, de forma de colocar os pais celestiais no centro da nossa vida. Ou pedimos a vocês que você crie um resumo de uma página de um sermão de 30 minutos em um plano de lição de 10 minutos.
em um plano especialmente voltado para os novos membros, aqueles que possam estar lutando na fé. A opção 2 é um plano de orçamento guiado para o propósito. Essa é uma chance de sair de gastos rotineiros e praticar um orçamento alinhado com uma visão clara. Por favor, escolha uma visão principal de sua igreja de 2026. Escreva um projeto específico para alcançá-lo e explique como você pretende motivar os seus membros a se envolverem. Isso também deve ser cerca de uma página. E, por favor, para enviar o seu trabalho usando o link do Google Form, estamos postando no chat agora mesmo, né? Estamos muito animados para ver as ideias criativas e fiéis que vocês apresentam e esperamos destacar os melhores exemplos no nosso próximo fórum, né? Então, embora não seja obrigatório, encorajo fortemente a vocês que possam participar, né? Que participem. Estamos buscando melhores práticas do campo para estudar e compartilhar. Aqueles enviarem trabalhos mais excelentes receberão um convite especial para o nosso próximo fórum da Igreja da Igreja. E reserve o último aviso. Nessa próxima sessão, no dia 19 de março, às 19h30, na Coreia da noite, teremos o professor Yoon Kwang-gil, que ensinará sobre a gestão e estratégia de crescimento. Who will be teaching on church management and growth strategy. Please be on time and invite all your pastors, all your brothers. Então, convide a todos os seus irmãos, líderes, pastores, para participar dessa próxima sessão. Our precious Mr. Saw, Dr. Saw, shared a message in the Reverendo Saw, Dr. Saw, I don't know if you've read it or not, but I'm just trying to read it for you. He thanked you very much. ele compartilhou agora no chat, agradecendo muito a presença de todos, participação. Ele vai compartilhar, né, sobre o script posteriormente. Deve estar em Coreia, mas talvez depois possa. Não é a versão final. Tem umas 16 sessões, né? Para capacitar os líderes, Pastor Shoniguk. He himself is doing this, and it will be a big book, and we will send it to you. So right now he is sharing this document he prepared. Ele está compartilhando comigo, só para que você possa usar como para ter base. Vamos dar o grande salva de palmas, que todas as pessoas que estão ajudando os staffs. Então, estamos indo agora para finalizar. Vamos oferecer uma grande salva de palmas. Desculpa, uma veneração. Nosso Pai Celestial dos Pais. Parou. Um momento. Precisamos fazer uma coisa muito importante. Pedimos que todos possam mostrar suas bonitas rostos e sorrisos. Por favor, abram as câmeras e para que podemos tirar nossa foto oficial. Então, sessão 2. Por favor, liguem as câmeras.
Espero que não estejam deitados ou dormindo. Por favor, Hope, abra as câmeras e mostre suas bonitas rostos e sorrisos. Estão prontos? Areskipe, 아버지, 어머니, 사랑합니다. 감사합니다. Obrigado por acompanhar esse programa. Please take good care of yourself and hope to see you next time. God Então, bless you all. que possam todos ter cuidado e que os Pais Celestiais abençoe grandemente. Espero vocês na próxima.